Olá, turminha firmando os passos. Estou de volta para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Hoje eu tenho uma história super especial para contar para você. Veja só. A história de hoje vai falar de um homem que, assim como eu, gosta de ensinar a palavra de Deus. O nome dele é Filipe. Filipe foi um homem escolhido na época dos apóstolos, quando Jesus subiu aos céus e determinou que eles teriam que andar pelas cidades, falando a sua verdade, falando da sua palavra, falando do seu amor. E Filipe foi uma das pessoas que eles escolheram para ser diácono. Você sabe o que é diácono? Você conhece algum diácono na nossa igreja? Existem várias pessoas na nossa igreja que são diáconos. Mas, primeiro vamos pensar, o que seria um diácono? Diácono são pessoas escolhidas para ajudar na igreja, na organização do culto, quando estão ali recepcionando as pessoas, na coleta dos dízimos e das ofertas, para ver quais são as pessoas na igreja que estão precisando de alguma ajuda, seja com relação a alimento, ou a medicação, ou qualquer outro tipo de ajuda. Esses homens, eles são escolhidos para cuidar dessa parte da igreja. Por quê? Porque na igreja cada pessoa tem a sua função. Existem as pessoas que se dedicam mais a ensinar, existem as pessoas que se dedicam mais a participar do louvor. Então, os diáconos são homens escolhidos para ajudar essas pessoas que estão passando por algumas dificuldades e também para ajudar na organização do culto lá no templo. Você aí já começou a pensar que pessoas seriam essas na nossa igreja? Eu vou falar o nome de algumas para vocês e talvez vocês se lembrem. Normalmente, eles ficam sentados lá atrás e na hora da coleta das ofertas, eles passam pela igreja recolhendo as nossas ofertas e nossos dízimos. Eu tenho aqui no nosso boletim e ele mostra o nome de alguns. Olha só. Você consegue ver? Eu vou ler aqui o nome de alguns deles. Tem Alex Araújo, Hortêncio Henrique, Humberto Aranha Júnior, Jaziel Alves, José Pereira, Luiz Antônio, Lucas Brasil, Paulo Rodrigues e Sérgio Costa. Todos esses homens foram escolhidos em uma eleição para ajudar lá na nossa igreja. Mas o diácono que eu quero contar a história hoje foi lá na época, pouco tempo depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao céu, certo? Então, o nome do nosso diácono dessa história é Filipe. Filipe foi um dos homens escolhidos para ter todos esses cuidados. Lá na Bíblia fala em Atos, deixa eu pegar aqui minha Bíblia para mostrar a vocês. Lá em Atos 8, no versículo 26, fala de uma história bem importante de Filipe. Uma passagem na Bíblia sobre um ponto muito importante, onde Filipe, ele foi escolhido por Deus para levar a sua mensagem a uma pessoa. Existia um homem que ele era conhecido como um eunuco. Eunuco era um homem escolhido para cuidar de coisas importantes para os reis e as rainhas. Então, existia um homem que na Bíblia não fala o nome deste homem especificamente, mas conta a história dele. E ele vinha de uma cidade, estava passando de uma cidade para outra. E um anjo chegou para Filipe e disse: olhe,
vá até a estrada, porque vai passar uma carruagem. E nessa carruagem vai ter um homem onde você vai fazer uma pergunta a ele. E você vai poder ajudar a compreender mais da palavra de Deus. Filipe saiu, rapidinho, porque Filipe era um homem muito obediente. Então, ele foi para a estrada. E quando ele estava lá na estrada, olha o que aconteceu. Ele viu uma carruagem. Vocês estão vendo? Ia passando uma carruagem e tinha um homem que estava lendo um pergaminho. Lembra, nessa época, as pessoas não tinham a Bíblia assim como a gente tem hoje. Essa facilidade de ter todo o livro aqui com tudo escrito certinho. Não, eles usavam os pergaminhos. Tudo era escrito certinho também. Só que eles sempre andavam com algum pedaço. E o pedaço que esse homem estava lendo era no livro de Isaías. E ele estava lendo lá uma parte que falava sobre Jesus. Que Jesus iria vir, que Jesus iria morrer, que Jesus iria ressuscitar, que ele era o Salvador. Só que, quando ele estava lendo isso, ele não estava entendendo nada. E a ordem que o anjo deu a Filipe foi: pergunte a ele se ele está entendendo alguma coisa. E Filipe se aproximou. Aqui Filipe, Filipe, ele se aproximou do homem e ele perguntou: você compreende o que você está lendo? E o homem disse rapidamente: não tem ninguém que me ensine, não tem ninguém que me explique. E aí Filipe decidiu: eu posso subir na sua carruagem e lhe explicar o que está escrito aí? E ele na mesma hora disse sim. E Filipe, começou a explicar que Jesus, essa pessoa que no livro de Isaías estava falando, o profeta Isaías estava falando, estava se referindo a Jesus. Aquele homem que foi crucificado, morreu e ressuscitou, e que muitas pessoas não acreditam, mas que é uma história verdadeira. Ele morreu e ressuscitou, e ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Quando Filipe terminou de explicar o que ele estava lendo, ele ficou muito feliz porque ele passou a entender tudo. E ele disse assim para Filipe, quando eles foram ainda caminhando, na carruagem, chegaram num local onde tinha água. E ele disse assim: Filipe, pelo que você está me dizendo, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, deve ser batizado. E eu gostaria muito de ser batizado também, porque eu acredito que Jesus é o Salvador. Filipe ficou tão feliz e naquela hora ele batizou este homem, o eunuco. Aí ele foi lá, batizou ele. Filipe ficou naquele lugar porque ele tinha uma ordem de pregar para outras pessoas, para ensinar a outras pessoas, e ele continuou, o eunuco continuou a sua viagem porque ele tinha algo para fazer pela rainha. Lembra que eu disse no início? Ele tomava conta de muitas coisas importantes de uma rainha. E aí, criança, vocês gostaram de ouvir essa história? Muito bom, né? Saber que tem pessoas que se dispõem a ensinar a palavra de Deus pra gente. Você conhece alguma pessoa que ensina a palavra de Deus para você? Eu sou uma delas, né? Que ensino sobre a palavra de Deus. Mas na nossa igreja, será que tem alguém que ensina a palavra de Deus? Eu vou deixar isso para você pensar. Pense aí, quem são as pessoas que ensinam a palavra de Deus pra gente? Na aulinha de domingo, eu quero ouvir a resposta de vocês. E se você conhece algum diácono lá na igreja, também se prepare para dizer o nome do diácono que você conhece. Outra coisa. Nós agora temos um novo versículo
que vai aparecer bem aqui do lado. E ela fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. E que palavra difícil, né? Inspirada, você sabe o que isso quer dizer? Pensa um pouquinho aí comigo. Vamos pensar. Inspirada, quando a gente fala de inspirar, colocar dentro. A palavra do Senhor foi escrita por homens escolhidos pelo próprio Deus. Mas quem inspirou eles, no caso, quando a gente pega um balão, ó, que a gente enche o nosso pulmão de ar e quando a gente sopra o balão, a gente, enche o balão com esse ar. Então, Deus fez assim. Ele encheu essas pessoas da palavra dele, para que essas pessoas pudessem escrever tudo o que Deus tinha soprado para ele, inspirado eles, certo? Por isso, o nosso versículo de agora vai ser: toda escritura é inspirada por Deus. E esse versículo fica escrito lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Te espero no domingo, decora o versículo, não esquece do diácono e de pensar em quem também te ensina a palavra do Senhor. Tá certo? Um beijão para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!